é, suponha que a gente tem um conjunto de um I. Vamos supor que a gente tem um conjunto I que vai ser um intervalo. Suponha que esse intervalo seja um intervalo aberto, tá? Esse intervalo aberto pode ser da forma AB, tá? E vamos pegar justamente uma função f que esteja definida sobre esse intervalo que está dentro do conjunto de números reais e que vai para R, certo? Agora, por definição, a gente já sabe que, vamos relembrar aqui, que quando que uma função possui, né, um valor máximo absoluto, tá? Vamos falar aqui a função f que vai de um certo intervalo I que está em R que vai para R, tá? Possui um valor máximo absoluto. Máximo absoluto, tá? Em f de c. Se acontece o que? Se acontece que esse f de c é maior ou igual que f de x para todo x que está nesse intervalo. E analogamente a gente pode definir mínimo absoluto. A função blá 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 possui um valor mínimo absoluto em f de c se acontece que essa f de c é menor ou igual que f de x para toda x que está nesse intervalo aí. Tá? Até aí é mais ou menos o que a gente pode ver com desigualdade em equações e tudo mais, né? Agora, o que acontece? Que dependendo como que esteja definida a função, essa função pode atingir esses dois valores em um mesmo intervalo. Só que fica difícil sempre determinar esses valores, né? Em particular determinar esse ponto C, onde a f, né, atinge esse valor máximo, ou onde essa f, né, atinge esse valor mínimo, usando só desigualdades. Então a gente utiliza técnicas do cálculo para justamente determinar esses valores. E uma delas é usar o seguinte, tá? Aqui eu vou escrever uma pequena observação. Tá? O ponto C é chamado de ponto crítico, tá? Esse C que eu indiquei aqui, né? Certo? Esse C é chamado de ponto crítico. Tá? E também temos que que de forma particular o valor f de c é chamado de extremo relativo, tá? Se esse f de c é um valor máximo absoluto, ou se esse f de c é um valor mínimo absoluto, tá? Em qualquer um dos casos a gente sempre chama o f de c de extremo relativo, já, tá? Absoluto, tá? Se, por exemplo, se o valor f de c for um mínimo absoluto, a gente pode chamar ele também de extremo relativo. E se esse mesmo f de c for um valor máximo absoluto, esse valor fc também é chamado um extremo relativo, tá? Então, independentemente de se é mínimo ou máximo, a gente pode colocar, a gente sempre pode falar que é um extremo relativo, certo? E o c, né, onde
essa f, né, atinge esse máximo ou mínimo, é chamado de ponto crítico. Agora, existe um pequeno teoreminha que a gente não vamos demonstrar, mas que é justamente a técnica que a gente vai usar, tá? Então, suponha que a gente tem uma função contínua, seja uma f contínua, e contínua onde? Contínua no intervalo AV, ok? E contínua e diferenciável nesse mesmo intervalo, tá? De fato é contínua no fechado e diferenciável no aberto, tá? E suponha que existe um C que está justamente nesse intervalo aberto AB, tal que a f de C é um extremo relativo. Ou seja, que esse f de C pode ser um máximo, pode ser um mínimo. Se acontece isso, então eu posso falar que a derivada justamente nesse ponto é igual a zero. Tá? Então, vamos ver exemplos aplicando isso aqui. Como que a gente aplica esse teoreminha aí? A gente faz o seguinte, por exemplo, determinar todos os pontos críticos. Digamos da função f de x igual x quarta mais 8x cubo menos 2x quadrado menos 24x mais 1, tá? Então, a solução seria qual? Então, como a gente precisa determinar todos esses pontos críticos, mas não sabemos que esses pontos críticos são de fato determinados como quem quer um ponto crítico. Um ponto crítico é o valor C, né? Tal que f avaliada nesse valor C é um extremo relativo, certo? Mas não sabemos que, pelo teorema, que um extremo relativo é aquele tal que a derivada nesse ponto dá zero. Então nós temos que, de fato, determinar a derivada e igualar a zero e tentar encontrar esses valores x que satisfazem essa equação, né? Então vamos calcular a derivada. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular a derivada da função. Então calcular a derivada da função não é difícil, não? Derivada de 4x de x quarta é 4x cubo. Derivada de 8x cubo seria 24 vezes x quadrado. Derivada de 2x quadrado é 4x. Derivada de menos 24x é 24. E derivada de 1, 0. Certo? No momento que chegou nessa parte aqui, então, o que acontece? O teorema diz o quê? Que a gente tem que resolver essa equação. Então, segunda passo. Temos que resolver a equação f de x igual a 0. No momento que a gente resolve essa equação aqui, os valores x que a gente consegue obter aqui, né? Os valores x vão ser os pontos críticos, tá, ok? Então, aqui teríamos 4 vezes x cubo mais 24 vezes x quadrado menos 4 vezes x menos 24 seria igual a 0. Certo? Agora, o que a gente faz aqui? Dá para fatorar o 4, certo? 4 ficaria x cubo mais 6 vezes x quadrado menos x
menos 6 igual 0, certo? E agora, como que a gente pode simplificar essa expressão aqui? Bom, observe o seguinte, né? Observe que aqui vou escrever 4 vezes e lá dentro com outra cor, tá? X cubo dá para colocar do lado de menos x, né? E a gente fica com 6 vezes x quadrado menos 6 aqui, certo? Tudo é igual a 0. Aqui, daí 4 vezes, vou abrir umas chaves aqui. Eu posso fatorar o x quadrado, né? E aqui ficaria x menos 1. Aqui posso fatorar 6, né? E ficaria aqui x quadrado menos 1. Chaves igual a 0. Aqui, né? É o mesmo. Certo? E aí teríamos o que então? Não, não é o mesmo não. Aqui a gente tem ainda um passo a mais que fazer, né? Seria o 4. Vou escrever aqui do lado. 4, abre chave. X quadrado por x menos 1. Mas, agora, lembremos que a expressão a quadrado menos b quadrado é o mesmo que a menos b por a mais b, né? Certo? Então, esse x quadrado menos 1 dá para escrever x menos 1 por x mais 1 igual a 0. Agora sim, né? Esse cara daqui é igual a esse daqui. Dá para fatorar, né? A gente joga fora o x menos 1, coloca fora, né? X menos 1 e lá dentro ficaria x quadrado mais 6 vezes x mais 1 igual a 0, né? Aí teríamos lá dentro teríamos uma expressão que depende de x, né? Será que dá para simplificar um pouco mais isso aqui? Bora lá, vamos ver se a gente consegue simplificar isso aqui um pouquinho mais, né? Observe que temos aqui a expressão x quadrado mais 6 vezes x mais 1, certo? Isso é o mesmo que x quadrado mais 6 vezes x mais 6, né? Certo. E aí, dá para simplificar isso aqui? 3, 2... acho que não dá, né? Acho que não dá, né? Teríamos que usar Pascal aqui. Certo? Então, aqui teríamos que, para poder fatorar nessa expressão daqui, encontrar valores da forma x mais a por x mais b, teríamos que usar a Pascal, né? Então, daqui teríamos que x é igual a menos b mais menos raiz quadrada de b quadrado menos 4 vezes a por c dividido entre 2 vezes a, onde a estaria aqui, b seria esse cara daqui e c seria esse cara daqui, certo? Aí nós teríamos o que? Teríamos que uma das soluções, né, seria x multiplicado por menos 6 mais menos raiz quadrada de 6 quadrado menos 4 vezes a, onde nesse caso, né, seria 1a e o c seria 6, né? Tudo isso sobre 2 vezes a, e o valor de a é 1, né?
Ahí teríamos menos 6 más menos, raíz cuadrada 36 menos 24, sería 12, ¿no? Todo eso divide entre 2, eso daría 6 más menos, aquí daría 2 veces raíz de 3, todo eso divide entre 2 y eso aquí da menos 3 más menos raíz de 3, ¿no? Entonces ahí teríamos que x puede ser igual a menos 3 más raíz de 3, ou x pode ser igual a menos 3 menos raíz de 3, né? Se a gente quer escrever aqui, né? Aqui ficaria 4 vezes x menos 1, certo? E essa expressão que está aqui ficaria da forma x menos a primeira raiz, que seria essa cara daqui, certo? Produto com x menos a segunda raiz, que seria essa cara daqui. Todo isso igual a zero, né? Então nós já acabamos, a gente acabou de determinar, né, todos os valores que seriam os pontos críticos, né? Quem que seriam os pontos críticos? Justamente essas equações aqui, x, opa, tá muito fino, seria que x menos 1 igual a 0, x menos 3 más raíz de 3 igual a 0, y aquí x menos raíz de 3 menos raíz de 3 igual a 0, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos que x sería igual a 1. De aquí a gente ya vio que ese x sería igual a menos raíz de 3 más menos 3 más raíz de 3, y ese último sería x igual a menos 3 menos raíz de 3, ¿no? Entonces esos caras aquí, ¿no? Serían los puntos críticos, ¿no? Esos tres de aquí serían los puntos críticos da función f. Y si yo quisiera saber quién que son los candidatos para hacer los máximos y los mínimos, ¿no? Los valores máximos o mínimos serían que f avaliada en 1, esa misma f avaliada en menos 3 más raíz de 3, y esa misma f avaliada en un punto menos 3 menos raíz de 3. Estos aquí serían los valores máximos, os candidatos, né, a ser valores máximos e mínimos, ou como a gente também usou, né, a palavra de extremos relativos, né? São os extremos relativos, né? Tá? Bom, acho que até essa parte é mais ou menos tranquila, né? Dá para entender quando que seria um valor crítico. Agora, um caso especial, né, de quando seria um valor crítico é o seguinte aqui. Eu não tinha colocado aqui no teoreminha, né, para não dar um spoiler, mas aqui também acontece outro caso, né? Além de quando dá zero ou quando essa derivada nesse ponto não existe. Tá? E justamente vamos ver que, de fato, no seguinte exemplo, quando é que a gente pode usar isso daí, tá? Essa segunda parte, tá? Vamos ver um exemplo de como determinar um ponto crítico quando não existe a derivada. Por exemplo, considere a função f seja, tá? Seja uma função f de x igual a x menos 1, 2 terços mais 1. Tá? Então, determine os pontos críticos da f. Solução. Então, temos que calcular a derivada, né, dessa função. Para calcular a derivada dessa função, não é complicado não, né? A gente teria que usar um pouco de regra da cadeia, né? Lembremos que aqui que
temos que y é igual a x menos 1, 2 terços mais 1. Então a gente pode chamar esse x menos 1 de uma variável u, com o exponente 2 terços mais 1, onde esse valor u, tá? Esse valor u é igual a x menos 1, certo? Agora vamos calcular a derivada de y em relação de u. Quanto que seria isso aqui? Seria 2 terços multiplicado por pela u, 2 terços menos 1. E aqui seria a derivada u em relação de x, e isso dá automaticamente u, ok? Aí a gente faz o produto, né? Ficaria a derivada de y em relação de x igual a 2 terços de u, 2 terços menos 1, isso seria igual a menos 1 terço, multiplicado tudo isso por 1. Ok, se a gente termina a conta aqui, finaliza a conta, aqui daria quanto? Seria 2 terços multiplicado por u mais u é igual a x menos 1, certo? Então no lugar de escrever u, escrevo x menos 1 e o exponente menos 1 terço, certo? Bom, esse aqui é o mesmo que escrevi 2 dividido entre 3 raiz cúbica de x menos 1, certo? Essa conta, vou pôr esse resultado, vou escrever aqui, né? 2 dividido entre 3, certo? Então, a primeira tentativa que a gente vai querer fazer, né, é: será que dá para resolver isso aqui? Se eu escrevo 2, né, existe algum valor x de tal forma que essa equação seria satisfeita? Não, né? Não existe. Aqui a resposta seria: não existe x que satisfaça essa equação, né? Certo? Mas bora lá, vamos ver aqui a segunda tentativa. Qual que é? Seria usar a outra opção que diz aqui, né? A primeira é tentar resolver essa equação colocando um zero, né, e resolver a equação. A segunda é ver se de alguma forma a gente pode verificar que a derivada não existe nesse ponto. Então, nós temos aqui que a derivada da função, né, f de x é igual a 2 vezes raiz cúbica dessa aqui. Em que caso não existiria essa expressão daqui? O único caso no qual não existe, né, é quando x é igual a quando x menos 1 é igual a 0, né? Que faz com que x é igual a 1, né? Então, esse valor aqui, x igual a 1, é ponto crítico. Por que não existe? Vamos supor que em algum momento x menos 1 é igual a 0. Se x menos 1 é igual a 0, a gente poderia escrever esse daqui, né? Se a gente faz todas as contas lá no denominador, ficaria da forma 2 sobre 0. E isso aqui, aí a gente não sabe quanto que dá, né? Portanto, nesse caso não existiria a derivada, né? Quando x menos 1 é igual a 0, não existe a derivada. Se a gente resolve essa equação daqui, daria que x é igual a 1, né? Portanto, x igual a 1 também seria um ponto crítico. Então, esses são os dois casos que é legal ver, né? De que algumas vezes, né, resolvendo a equação dá para determinar os pontos críticos, e outras vezes tentando ver, né, os pontos onde a derivada não existe também determina pontos críticos. E vamos ver um último exemplo onde a gente mistura os dois casos, tá?
imagina que a gente tem uma função da forma seja uma função f de x igual a x quarta mais 3, tudo isso dividido entre x, tá? Agora, se a gente tem isso daqui, calcular os pontos críticos, né? Da f. Como a gente calcularia os pontos críticos da f? Bora lá, vamos ver a solução. Lembremos que são importantes os pontos críticos da f porque eles são justamente os pontos que vão permitir que eu possa calcular onde que a função atinge o máximo ou atinge o mínimo. Ok? Então vamos calcular a derivada aqui. Derivada dessa função. Certo? Então aqui como que a gente calcula essa derivada? Eu vou escrever aqui do lado. Temos a função f de x, vou chamar aqui de um y, tá? Para não estar escrevendo às vezes f de x. Y é igual a x quarta mais 3 dividido entre x. Certo? Então, aqui seria a regra da divisão, né? Derivado primeiro do que está no numerador multiplicado pelo denominador menos derivado do que está no denominador multiplicado pelo que está no numerador. Tudo isso dividido entre o que está no denominador ao quadrado. Certo? Acabei de usar justamente essa regra daqui, né? Derivado primeiro do que está no numerador pelo que está no denominador menos o que está no numerador pela derivada do que está no denominador sobre x quadrado. Essa é a formulinha que acabei de usar, né? Beleza, vamos calcular o derivado desse aqui. Seria 4 vezes x cubo, certo? Todo isso multiplicado por x, menos 1, todo isso multiplicado por x quarta mais 3, todo isso dividido entre x quadrado. Certo? Aí teríamos 4 vezes x cubo, x quarta, desculpa, menos x quarta mais 3, né? Aqui. Aí teríamos x quarta mais 3 dividido entre x quadrado. É distributiva, né? Menos aqui e menos aqui. Ficaria 3 vezes x quarta menos 3 sobre x quadrado igual a 3 vezes x quarta menos 1 sobre x quadrado, né? Então daí sabemos que justamente a derivada é 3 vezes x quarta menos 1, tudo isso dividido entre x quadrado. Certo? Então daí a primeira tentativa é o que? Resolver a equação f de x, derivada de f de x igual a 0, né? Então aqui teríamos 3 vezes x quarta menos 1 dividido entre x quadrado igual a 0. Então em que situação acontece que isso daqui é igual a 0? Quando x quarta menos 1 é 0, né? Então daí teríamos o que? Teríamos que justamente essa expressão, né? A gente pode ajeitar da forma x quadrado menos 1 igual a 0. Ok. E daí a gente pode escrever, né? X quadrado menos 1 por x quadrado mais 1 igual a 0. Certo? Observe o seguinte, tá? Vou colocar uma cor distinta aqui. Esse x quadrado está aqui, x quadrado está aqui, x quadrado está aqui. Então, novamente vamos aplicar o mesmo aqui, né? Tá, vou trocar a cor por um instante, isso daqui, né? Ficaria x quadrado menos 1 por x quadrado mais 1 igual a 0.
Então, observe que esse x verde, né, vai aparecer duas vezes. X menos 1, x mais 1 por x quadrado mais 1 igual a 0, né? Que o que usei aqui, né? Usei justamente essa propriedade aqui, o fato de que a quadrado menos b quadrado é igual a menos b por a mais b. Usei duas vezes, tá? Beleza. Então, daí temos que x menos 1 para a conversão. Daí temos que x menos 1 igual a 0, que x mais 1 igual a 0 e finalmente que x quadrado mais 1 é igual a 0, certo? Então daí nós vamos ter que x é igual a 1, que esse outro x, né, igual a menos 1, finalmente que x quadrado, né, seria igual a menos 1, mas aqui essa é uma solução real, essa é uma solução real, esse cara aqui não é uma solução real, né? Isso dá origem a um negócio que a gente chama de solução complexa, né? Ou vai dar origem também ao que seria um número imaginário, né? Certo? Beleza. Então daí teríamos que os pontos críticos são quem? São x igual a 1 e x igual a menos 1. Agora, outro detalhe, né? Vamos ver que outro caso dá pontos críticos, justamente quando a derivada não existe. E nesse caso, a gente observa a expressão aqui, né? Em que caso essa derivada não existe? Essa derivada não vai existir quando o denominador seja 0, né? Certo? Se o denominador é igual a 0, a derivada não existe. Então, x quadrado é igual a 0. Isso implica que x é igual a 0, né? Portanto, o ponto crítico aqui é x igual a 0, né? Então, portanto, os pontos críticos são qual conjunto? São o conjunto menos 1, 0 e 1. Tá? Até aqui alguma dúvida? Pergunta? Todo está tranquilo? Beleza. Então, vamos continuar, né? Tudo isso aqui a gente tinha que estudar em cálculo 1, né? Mais ou menos dessa forma. Tá? Então já vimos como determinar pontos críticos. Uma vez que a gente já sabe como determinar pontos críticos, né? Que de fato foi, isso aqui foi o que eu usei, né? Na primeira parte de um dos exercícios da aula, né? Então agora vamos ver como determinar se seria máximo ou mínimo, tá? Os valores, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, tá, beleza, a gente já determinou os pontos críticos e nós sabemos que os valores extremos, né, são o que? Os valores extremos da f são f de menos, aplicado em menos 1, f aplicado em 0 e f aplicado em 1, certo? Só que a gente sabe que entre esses três valores, um pode ser mínimo, um pode ser máximo e assim, né? A pergunta seria qual, em que caso, né? Então, antes disso, a gente tem que ver uma parte de
a gente chama de funções monótonas, né? Ok? Bora lá, vamos ver essa parte aqui de funções monótonas. Tá? O que é uma função monótona? Uma função monótona é simplesmente uma forma de simplificada, né, de falar que uma função f pode ser crescente ou que uma função f pode ser decrescente. Ok? E quando que uma função é crescente? Uma função é crescente quando essa função satisfaz que f de x, ou vamos colocar com letrinhas aqui, quando f de a é menor que f de b, se a é menor que b. Se solamente se a menor que b. Certo? Ou seja, se a gente tem um valor a que é menor que b e a f preserva esse sinal, a gente fala que f é crescente. Tá? Agora, quando que uma função decrescente? Se f de a é menor que f de b, se solamente se o a é maior que b. Ou seja, se a gente tem o caso de que um ponto a é maior que um ponto b e a f inverte, né? E faz a inversão do sinal, né? Que está aqui, né? Então a gente vai falar que essa função é decrescente. Certo? Beleza. Mas como que a gente conseguiria determinar só com essa desigualdade? Aí fica complicado, né? Então aí é onde vai entrar o cálculo, justamente com um pequeno teorema. Tá? Esse teorema diz o quê? Tá? Antes de passar para o teorema, tá? O que significa geometricamente crescente e decrescente, né? Crescente significa que a gráfica da função vai fazer um negócio assim, né? Ela vai aumentando os valores. E uma função decrescente é aquela onde a gráfica da função ela vai indo para baixo, tá? Esse f crescente, f é decrescente. Ok? Bom, vamos ver aqui um teorema. Esse teorema diz o que? Se a derivada, a primeira derivada, tá ok? De uma função é positiva para todo x que está em um certo intervalo aberto, então a função é crescente nesse intervalo. Então f é crescente no intervalo aberto. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que se a gente conseguir calcular a derivada de uma função em um certo intervalo, então, se a gente pode garantir de alguma forma que a derivada nesse intervalo sempre é maior que zero, então, nesse intervalo AB, nossa função vai ter um comportamento crescente, assim, né? Essa aqui representa a nossa função. Agora, qual que é a outra propriedade? Se a derivada dessa função é menor que zero, para todo x que está nesse intervalo AB, então a função é decrescente no intervalo AB. Tá? Ou seja, geometricamente, o que significa isso aqui? Que se a gente está no intervalo AB, certo? Então a função vai ter um comportamento assim, né? Ela vai caindo, né? Beleza. Então vamos ver um exemplo aqui de como determinar os intervalos onde uma função é crescente ou decrescente. Ok? Usando a teoria. Exemplo. Digamos aqui, determine os intervalos
onde a função f de x igual a x quinta 5 vezes x cubo menos 20 vezes x menos 2 é crescente ou decrescente. Tá. Beleza. Solução. Bom, então, observe que os intervalos onde essa função é crescente ou decrescente se encontra muito relacionada com os pontos críticos dessa função. Por quê? Porque acontece que os pontos críticos ela fala para mim, né, onde a f, né, vai atingir o máximo e o mínimo. Não diz qual é o máximo, qual vai ser o ponto onde vai ser o máximo e qual vai ser o ponto onde vai ser o mínimo, mas pelo menos essa está dizendo para mim onde seriam esses pontos onde vai ter máximos e mínimos. Então, justamente, vamos usar a eles, né, essa teoria anterior para determinar quais que são os intervalos onde a função é crescente ou decrescente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a derivada. Tá? Então, a derivada dessa função seria o que? A derivada da função f de x seria igual ao que? Seria 5 vezes x quarta menos 15 vezes x quadrado, que menos 20, certo? E a derivada do 2, como é uma constante, seria 0. Ok. Uma vez que a gente já tem a derivada, o segundo passo é calcular os pontos críticos, né? Ou seja, resolver essa equação daí. Bom, vamos resolver a equação. Temos que 5 vezes x quarta menos 15 vezes x quadrado menos 20 seria igual a 0, né? Certo? Agora, como que a gente resolve essa equação daí? Perceba que esse 5 dá para fatorar ele, né? Certo? A gente coloca o 5. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Ok. Observe o seguinte truque. Teríamos 5 x quarta menos 3 vezes x quadrado, e se a gente coloca menos x quadrado mais x quadrado menos 4 daria igual a 0, né? Certo? Aí a gente teria que essa expressão seria x quadrado menos 4, 0. Se a gente faz as continhas aqui, né? Daria menos 4 vezes x quadrado. Aqui vai cair o x quarta. Aqui, então, mais. Aqui teríamos o 5, né? Tá feio isso aqui, x quarta. Certo. Se a gente observa, né? Esse x quarta daria para escrever como x quadrado multiplicado por x quadrado menos 4 vezes x quadrado mais, aqui a gente coloca x quadrado menos 4 igual a 0. Certo? Então aqui temos x quadrado e teríamos que x quadrado pode sair fora, né, da expressão, né? E nós teríamos que ficar aqui com x quadrado menos 4 mais
5 igual 0 e eu escrevo aqui x quadrado de converge, certo? Beleza, então agora perceba que novamente, né, esse cara aqui está, né, dá para fatorar ele, ficaria 5 vezes x quadrado menos 4. Lá dentro a gente ficaria com x quadrado mais 1, né, igual a 0. Bom, no lugar de escrever chaves, a gente pode escrever parênteses, né? Ok? E daí, se a gente tentar resolver essa equação, seria x quadrado menos 4 igual a 0 e x quadrado mais 1 igual a 0. Lembremos que essa daqui, né, não possui solução real. E essa aqui a solução seria x menos 2 por x mais 2 igual a 0. Portanto, x é igual a 2 ou x é igual a menos 2, né? Então daqui temos que os pontos críticos são o ponto menos 2 e o ponto 2, certo? Beleza, então uma vez que a gente já tem os pontos críticos, o terceiro passo para poder determinar esses intervalos onde a função cresce ou decresce seria colocar esses pontos na reta. Vamos desenhar uma reta aqui. Imagina que a reta seria essa aqui. A reta real que vai de menos infinito até mais infinito. E se a gente coloca os pontos, seria o ponto, um deles seria menos 2 e outro ponto seria 2, certo? Nós, só por tentar resolver a equação, né? Vamos considerar pontos abertos. Por quê? Porque os pontos abertos estão vindo, esses pontos aonde que a gente conseguiu? A gente conseguiu do cálculo de uma derivada. E nós já sabemos que cálculo de derivadas em intervalos fechados, né, dá problema justamente nos extremos. E como dá problema nos extremos, a gente vai assumir que nesses candidatos que vão ser extremos, que nesse caso seriam os pontos críticos, vamos assumir, né, vamos supor que esses caras são pontos abertos. Tá? Então, uma vez que a gente faz essa suposição, colocamos o menos 2 e o 2 como ponto aberto. E daí vemos que nós vamos obter três intervalos, né? O primeiro intervalo seria de menos infinito até menos 2, o segundo intervalo de menos 2 até 2 e o último intervalo de 2 até mais infinito. Tá? Beleza, consegui os intervalos. Uma vez que eu consegui os intervalos, eu preciso analisar em cada um desses intervalos, tá? Quarto passo, análise nos intervalos. Primeiro intervalo. Qual que é o primeiro intervalo? O primeiro intervalo seria o intervalo de menos infinito até menos 2. Como que seria o comportamento ali? Por lá, vamos ver. Nós sabemos que é a derivada da função. Como que a gente escreveu a derivada da função? A derivada da função era toda essa expressão daqui, né? Mas nós já vimos que justamente essa expressão daqui, certo? Como que a gente escreveu essa expressão? No final, depois de ter feito um monte de contas referentes à fatoração, né? Percebemos que de fato, né, essa expressão daqui é a mesma que essa daqui, certo? Então, no lugar de escrever todos os valores daí, né, certo? A gente vai colocar essa expressão, tá? Bom, nós teríamos aqui que de fato seria x quadrado. Vamos colocar com uma cor marrom ali. Seria x quadrado menos 4 por x quadrado mais 1, né?
Agora, a pergunta é, nesse intervalo de menos infinito a menos 2, esse cara é positivo ou negativo? Então, de fato, como analisar para todos os pontos é difícil, eu vou escolher só um deles. Um ponto que esteja nesse intervalo daqui, né, de menos infinito até menos 2, quem pode ser? Sei não, pode ser o menos 5. Certo? A gente tem certeza que de fato o menos 5 está justamente nesse intervalo. Então, a gente avalia nesse ponto daí. Certo? Menos 5 igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 por menos 5 ao quadrado mais 1. Certo? A gente percebe que de fato aqui vai dar, esse dá 25 menos 4 dá 21, e esse aqui dá 25 mais 1 dá 26. É óbvio que esse cara é um número positivo, né? Então, nesse intervalo, nós temos que a função tem um comportamento, né, maior positivo, né? Portanto, que diz o teorema quando o comportamento da função é positivo em um certo intervalo? O teorema diz que nesse intervalo a função é crescente, ou seja, que vai ter esse comportamento daqui, né? Vai ir crescendo, né? Vai ir aumentando valores aos poucos, né? Então daí a gente já pode dizer, né? Daí f é crescente no intervalo de menos infinito até menos 2. Segunda parte seria análise no intervalo de menos, qual que era o segundo intervalo? A gente já analisou esse, está faltando esse daqui, né? De menos 2 até 2. Novamente, a gente pega a derivada da função x² menos 4 por x² mais 1, e vamos ver o que acontece se eu pego um valor nesse intervalo, né? Lembremos que como o intervalo é entre menos 2 e 2, um valor, o mais simples. Quem que seria o valor mais simples aí? O zero, né? Certo? Se eu pego 0, então eu teria aqui derivada nesse ponto 0, seria igual a 0 ao quadrado menos 4, 0 ao quadrado mais 1, aqui daria menos 4 por 1, e isso, menos 4 por 1 é menos 4, né? É óbvio que dá um número negativo, né? Portanto, o que diz o teorema quando a derivada dá negativa em um certo intervalo? Ela diz que a função é decrescente nesse intervalo. Então, daí, f é decrescente no intervalo menos 2, 2. Certo? Finalmente, só falta analisar o último intervalo que está aqui, de 2 a mais infinito, tá? Que seria a terceira parte, né? Análise no intervalo de 2 até mais infinito, né? Lembremos que a derivada da f é o que? É justamente x², aqui está a derivada, né? x² menos 4 x² mais 1. Seria x² menos 4 x² mais 1. Se a gente vê o intervalo, quem que é o intervalo? Ele é aquele que vai de menos 2 até mais infinito. Desculpa, de mais 2, né? Positivo. Agora, um valor aí, que seria o mais simples possível. Pode ser, sei não, 3, né? Daí vemos que se a gente pega o valor 3, aqui seria a derivada do valor 3, seria 3² menos 4, 3² mais 1. O primeiro daria quanto? Daria 5, e o segundo daria 10, né? 5 por 10, 50, e isso é estritamente positivo. Portanto, a função é crescente. Daí, f é crescente no intervalo de 2 até mais infinito. Certo? Bom, isso é tudo o que tem a ver com o teste da primeira derivada, né? Daí tem um negócio que chama de ponto de inflexão, essas coisas, né? Bom, vamos ver aqui como seria
o critério da derivada para poder determinar extremos relativos, né? Certo? Bom, tá? Até aqui alguma dúvida, pergunta sobre essa parte aqui dos quando uma função é crescente ou decrescente? Tem dúvidas, perguntas? Não, né? Tá tranquilo. Então, beleza. Então, vamos ver como que o pessoal usa o teste da segunda derivada, né? Para poder verificar que, de fato, um extremo um valor f de c, né? Um extremo relativo é de fato um valor mínimo ou um valor máximo, né? Tem outro truque aí que o pessoal usa com a primeira derivada, que seria, por exemplo, eles tentam procurar o seguinte, eles têm uma função e digamos, né? Se eles determinam um ponto C de tal forma que opa, vou colocar outra coisa aqui, de tal forma que por trás desse valor C seja a derivada crescente, né? Ou seja, f de x seja maior que zero para todos os valores que estão desse lado do intervalo, e a função seja f de x, né? Seja negativa para todos os valores que estão desse outro lado do intervalo, então eles falam que o valor c é um ponto o valor c é um ponto onde a f de c, tá? É um valor máximo, certo? Mas esse negócio de tentar analisar, né, com o critério da primeira derivada, quando que é máximo e mínimo, é um pouco complicado, né, porque aí a gente tem que analisar dois pontos distintos. Mas nós vamos ver outro teste que é muito mais efetivo, né, que estar calculando pontos, estar vendo, né, se de fato de um lado do ponto a derivada é positiva e do outro, desculpa, de um lado do ponto a derivada é crescente e do outro lado do ponto a derivada é decrescente. A função é decrescente. Então vamos ver teste da segunda derivada para extremos relativos. Então, isso aqui vamos chamar de um teorema, porque de fato é um teorema também. Seja f uma função que esteja definida em um certo intervalo i que está dentro dos reais, que vai para R. Ok? E além disso, né, suponha que existe suponha que existe a segunda derivada, tá? Porque se não existe aí vamos ter problema. Suponha que existe a segunda derivada no intervalo i. Ok? E suponha também que existe um ponto. Tá, tá. Se existe um ponto C que está no intervalo i, tal que a derivada en ese ponto seja igual a zero, então vai aparecer duas situações aqui. A primeira situação é que se essa derivada, a segunda derivada dessa função nesse mesmo ponto C é positiva, e olha a diferença, aqui estamos com a primeira derivada e aqui estamos com a segunda, né? Tá? Então se a segunda derivada é maior que zero, então f avaliada, né, no ponto C é um valor mínimo.
E se a função f, né, a segunda derivada dela é negativa, então a função avaliada no ponto C é um valor máximo. Tá ok? Isso me está dizendo para mim o quê? Que, por exemplo, se a gente faz o desenho aqui de um sistema de coordenadas, para o primeiro caso ele está me dizendo que a minha função, pelo menos no ponto C, para ela atingir um valor mínimo, né, significa que ela está fazendo um negócio assim, né, de tal forma que aqui, né, nesse pontinho daqui, a f, por óbvias razões, né, vai ser mínima. Mas no segundo caso diz que a função estaria tendo um comportamento como esse daqui, né? De tal forma que quando a gente avalia o ponto C, né? Em f de C, esse cara é o máximo. Ok. Beleza. Bom, e justamente vamos usar agora esse critério, né, esse teste da segunda derivada para poder determinar os valores máximos e mínimos de uma função, né? Vamos ver justamente isso aqui como um exemplo. Vamos colocar seja uma função f de x igual a x quinta menos 5 vezes x cubo menos 20 vezes x menos 2, tá? Sim, dá para simplificar. Beleza. Determinar os valores máximos e mínimos da f. Solução. Bora lá. Bom, já sabemos, né, que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é determinar os pontos críticos da f, né? Certo? Então, primeira coisa... Bom, primeiro é calcular a derivada, certo? Bom, vamos calcular a derivada. Quanto que seria a derivada dessa função? A gente pega a função, para calcular a derivada, seria 5 vezes x4 menos 15 vezes x quadrado menos 20 menos 3. Certo? Segunda coisa que a gente tem que fazer aqui é resolver a equação. Opa. Tá aqui, né? Então vamos resolver essa equação. 5 vezes x4 menos 15 vezes x quadrado menos 20, né? Eita, por que eu coloquei menos 3 aqui? Lembremos que como esse último, né, era uma constante, a derivada em relação da constante é zero, né? Sei não por que eu tinha colocado 3 aqui. Mas não era 3 não. É exato 20. Beleza, temos isso daí e tudo isso aqui igual a 0. Agora, temos que fatorar, né, a expressão daqui. A gente já fez essa conta aqui, né? Certo? Nós tínhamos visto, né, que essa fatoração era de fato quanto? Era 5 vezes, era essa aqui, né? 5x quadrado menos 4x quadrado menos 1, né? Tá, a gente já fez essa continha aí. Nós já sabemos que de fato aqui é 5 vezes x quadrado menos 4. Todo isso por x quadrado mais 1, né? Então nós já vimos também daí que o conjunto de pontos críticos, então os pontos críticos são
que seriam? Nós já tínhamos visto que os pontos críticos de fato são menos 2 e 2, né? Essa conta também está feita aqui, né? Certo? Então nós já sabemos que os pontos críticos são menos 2 e 2. E agora vamos verificar que se nesses pontos críticos quanto que dá os valores, tá? Então, terceiro passo, calcular a segunda derivada nesses pontos, né? Então, primeira coisa aqui que a gente tem que fazer é calcular a segunda derivada. Então, sabemos que a primeira derivada é igual a 5 vezes x4 menos 15 vezes x quadrado menos 20. Então, a segunda derivada seria 20 x cubo menos 30 x menos 20. Ok? Nós já temos aqui o valor da segunda derivada. E agora vamos determinar se de fato isso aí é um extremo, se existem, né, extremos máximos e mínimos, né? Tá? Professor, Diga. tem esse menos 20 aí mesmo? Tá, esqueci, né? Não era para escrever 20, porque é uma constante, certo? Obrigado. Então, nós temos essa expressão aqui e vamos determinar os máximos relativos e os mínimos relativos, né? Certo? Vamos calcular aqui quanto que daria f dupla derivada no ponto 2 e também vamos calcular a segunda derivada no ponto menos 2, né? Se a gente faz essas contas, como que ficaria aqui? Ficaria 20 por 2 ao cubo menos 30 por 2, né? Se a gente faz essas contas, no primeiro caso, né, daria 3, 2, 8, 160, daria 100, né? Certo? Porque aqui daria 8, né? Por 20 seria 160, menos outros 60, daria 100, né? Certo? Isso aqui significa esse 100, por óbvias razões, né? É um número positivo. Então, isso significa que existe um máximo relativo em f de 2, né? Segunda coisa que a gente tem que calcular aqui seria 20 menos 30 cubo, e aqui a gente coloca o menos 2, né? Então aqui como que ficaria? Ficaria também novamente isso aqui dá 100, né? Só que com sinal negativo, né? Devido a esse cara daqui, né? Isso com certeza é um número negativo, então existe como n, como é menor que 0, que diz o teoreminha. Opa, estava, a teoreminha estava na mesma página, né? Se é menor que 0, então f é um valor máximo. Então existe desculpa, como é menor que 0, né? Então, sim, de fato era isso, né? Como é menor que 0, era um máximo relativo, né? Um máximo relativo em f de menos 2. E aqui tenho que corrigir, né? Porque como a gente determinou que esse cara era maior que 0, então, que diz o teorema? Quando o cara é maior que 0, então existe um valor mínimo, né? Então, no lugar de ter escrito aqui máximo, deveria ter escrito mínimo, né? Existe um mínimo relativo, né? É só seguir o que está escrito aqui no teoreminha, né? Se é maior que 0 é mínimo, se é menor que 0
é máximo relativo nesse ponto, né? Certo? E de fato a gente poderia saber, né, quanto que são os valores, né? Sendo que a função é essa daqui, em f de 2, né, aí daria 2 quinta menos 5 por 2 cubo menos 20 por 2 menos 2, né? Isso daí daria em f de 2 menos 50. E f de menos 2 seria menos 2 a la quinta menos 5 por menos 2 ao cubo menos 20 por menos 2 menos 2, né? Aqui daria menos 32 menos 8, 5, 40, 8, daria 46, né? Sim, 46. Certo, então existe um máximo relativo em f de menos 2, onde esse máximo é igual a 46. Certo? Beleza, tem aqui alguma pergunta, dúvida? Dúvidas, perguntas? Não, né? Acho que dá mais ou menos tranquilo. É isso o mínimo, né, que a gente tem que saber para que a gente vai usar na próxima aula, né, de cálculo 3. Tá? Era relembrar todas essas coisas aqui. De quando a gente, quando é que é um ponto crítico, quando é que a gente vê que uma função é monótona decrescente, monótona crescente ou decrescente, quando é que uma função de fato atinge o valor mínimo ou atinge o valor máximo, né, num ponto C em particular, tá? Onde esses pontos C nós já vimos que de fato são os pontos críticos, tá? Certo? Então, isso daqui dá para fazer para um monte de tipos de funções. Agora, dependendo da dificuldade do tipo de função, né? Porque pode ser, como eu peguei aqui só funções polinomiais, né? Para que a gente possa entender de uma forma mais simples, né? Os métodos, né? Mas algumas vezes aparecem, né, funções trigonométricas, mas isso já é outra história, né? Calcular derivadas, né? Não tem nada, a dificuldade do cálculo da derivada, né, não tem nada a ver com o método, né, de como determinar quando um valor é máximo ou mínimo, tá? As técnicas que eu apresentei hoje para vocês são sempre as mesmas, tá? Sempre as mesmas. A dificuldade sempre vai estar em como calcular a derivada. Ok? Por exemplo, a ver como que a gente calcula a derivada. Por exemplo, eu sempre lembro de uma equação que alguma vez coloquei. Exemplo, né? Seja a função f de x igual a... Tá bom, deixa só com um único logaritmo. X mais 1 pelo logaritmo ao quadrado de x mais 1. Tá. Determinar, certo, se os intervalos, né, onde que a função é crescente ou decrescente, tá? Analisar, tá, a função. Tá? Se ele é crescente, decrescente, se ela atinge um valor máximo ou mínimo em algum ponto em particular, né? Então, onde que está o detalhe dessa função? Em como calcular a derivada, né? E quem que seria o intervalo de definição dessa função. Ok? Então, primeira coisa que temos que fazer com
funções um pouco mais complicadas, quando não falam para mim quem que é o intervalo, eu tenho que determinar o domínio da função. E nesse caso, quem que seria o domínio da função? Nesse caso, como nós temos aqui um logaritmo, né? F de x é igual a x mais 1 multiplicado pelo logaritmo natural de x quadrado, né? Multiplicado pelo logaritmo natural ao quadrado de x mais 1, né? Quando que essa expressão tem sentido? Eu posso colocar alguma hipótese sobre esse x mais 1 que está aí? Não, né? Não precisa, mas aqui precisa sim. Quando a gente define o logaritmo natural, certo? Justamente esse carinha daqui, né? Tem que ser um número estritamente positivo. Não pode ser um número, digamos, negativo. Tá? Nem um número, e nesse caso, como a gente está com o logaritmo natural, né? Não pode ser também um número igual a zero. Então, daí, né? Teríamos que x mais 1 teria que ser sempre maior que 0, né? Então, aí a gente coloca, né? Esse ponto, né? Na reta real, menos infinito, mais infinito. A gente coloca o valor do ponto, né? Que nesse caso x mais 1 igual a 0. Isso implica que x é igual a menos 1. Colocamos o ponto, certo? E onde que o x seria positivo, né? Lembremos que existe um truque, né? Mais, menos. E a gente escolhe, como a gente precisa que seja positivo, a gente escolhe o cara positivo, né? Então daí, o logo, né? O intervalo seria, o domínio da definição da f seria justamente o conjunto de menos 1 até mais infinito. Tá? Vocês sabem esse truque daqui? De como determinar intervalos para vários. Porque imagina, tá? Vamos supor que eu coloco assim, né? Vamos colocar um pouco mais simples, tá? Só pra x menos 1, x mais 2, x menos 7 e x mais 4. Tudo isso é logaritmo natural. Onde que está qual que é o intervalo, qual que é o domínio dessa função? Vocês mais ou menos lembram do truque ou aprenderam algum truque para determinar isso aqui? Sabem determinar os domínios? Quem que seria o domínio dessa função aqui? Se sim, eu continuo, né, com o exercício. Se não, eu paro aqui um instante e explico como que eu sei como que eu fiz para determinar, né, o domínio dessa função. Sabem? Não sabem? Sim? Explico ou não explico? Tá, isso daqui a gente faz o seguinte, resolve cada uma das equações pequenas, né? X menos 1 igual a 0, isso dá x igual a 1. X mais 2 igual a 0, isso aqui dá x igual a menos 2. X menos 7 igual a 0, isso dá x igual a 7, né? E finalmente x mais 4 igual a 0, isso justamente dá x igual a menos 4. Esses valores aqui são os que eu vou colocar na reta, tá? A gente coloca na reta. Aí vou colocar. Tenho que colocar justamente na ordem, né, na qual estão escritos na reta. Por exemplo, o menos 4 está por aqui. Certo? Menos 4 está aqui. O ponto. Esse já está. O ponto menos 2, né? Estaria aqui. O ponto igual x igual a 1 estaria aqui.
E aqui no final estaria o ponto x igual 7. Tá? Então, analisando aqui o logaritmo, né? Significa que toda essa expressão daqui, x mais 1 por x mais 2 por x mais 7 por x mais 4, teria que ser positiva estritamente, né? Agora, qual que é o truque? O truque é fazer o seguinte. A gente faz isso, isso, isso e isso. E a gente sempre começa com mais, menos, mais. E nesse caso, aqui está dizendo que a gente tem que pegar todos os valores positivos. E quais que são todos os valores positivos? Esse e esse. Portanto, o domínio dessa função que eu escrevi aqui, né? Seria que quem que foram os valores positivos? Vou colocar aqui com um pouco mais de cor vermelha, tá? Porque não está dado, tá? Aqui seria então o intervalo que começa em menos infinito até menos 4, unido com esse outro intervalo daqui, onde que começou em menos 2 até 1, e unido com esse último intervalo que começa em 7 e vai até mais infinito. E isso seria o domínio dessa função. Ok? Agora, vamos supor que a gente tem... Eu vou explicar isso aqui do lado. Esse é um exemplo, né? Vamos explicar outro com... digamos, a expressão... Em que caso a gente precisa que é um negócio negativo? Tá. Vamos colocar aqui com outra cor, outro exemplo que seja... imagina que a gente tem uma função h de x. Tá. Outra coisa. Por que que eu não expliquei, né? Por que eu peguei abertos, né? Observe que eu peguei só abertos, né? Por que o professor não pegou fechados? Porque justamente aqui está falando que são estritamente positivos, então todos esses caras daqui são abertos, tá? Se for menor ou igual, todos eles seriam fechados, excepto no infinito, tá? Menos aqui, todos seriam fechado aqui, fechado aqui, menos os infinitos. Os infinitos sempre são abertos, tá? Agora, estou pensando um exemplo onde a gente precisa colocar tem uns exemplos assim, né? Acho que devem ter visto alguma vez. Se h é uma função negativa, tal que h é igual. Tá, deixa eu colocar aqui se h é uma função tal que h de x é menor ou igual que 0 para todo x que está em R, tá? Determine o domínio da f, o domínio de h, sendo que h de x é da forma, digamos, x quadrado menos 1, todo isso multiplicado por x mais 7, todo isso dividido entre, sei não, pode ser aqui,
Vamos colocar aqui só um x, tá? Menos 2. Tá? Esse é tipo pergunta de vestibular, né? Então, como ela diz que h de x é menor que 0, isso significa que o x quadrado menos 1 por x mais 7 dividido entre x menos 2 teria que ser teria que ser menor ou igual que 0. Se a gente faz aqui uma análise, né, x quadrado menos 1, né, esse cara daqui, seria x menos 1 por x mais 1, certo? Produto notável a quadrado menos b quadrado igual a a menos b por a mais b. E aqui do lado estaria sobrando x menos 7 sobre x menos 2, tudo isso menor ou igual que 0. Então, daqui fica já um pouco mais simples, né? Acho que vocês já perceberam que é só resolver x menos 7 igual a 0. Daria que aqui x dá 7. O cara que está no denominador dá x menos 2 igual a 0. Isso significa que x é igual a 2, né? Aqui, esse x mais 1 daria x menos 1. E esse x menos 1 daqui daria x igual a 1. Todo isso a gente coloca em uma reta. Em uma única reta, tá? E respeitando a ordem dos pontos, a gente não coloca os pontos de forma aleatória, né? A gente respeita a ordem dos pontos. Por exemplo, nesse caso, quem que vai primeiro? Vai primeiro o menos 1, certo? Daí vai o 1, certo? Daí vai o 2, daí vai o 7, certo? Mas o que disse o professor? O professor falou para mim que quando é estritamente positivo ou estritamente negativo, todos são abertos. Ok, tranquilo. Mas quando é maior ou igual ou menor ou igual, todos são fechados. Tá? Então vou colocar todos fechados. Fechado, 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 fechado. Ok? Certo. Todos esses pontos são fechados. O único que não tem que satisfazer essa regra são os pontos que a gente consegue do denominador, tá? E tem um sentido, porque se forem fechados, isso significa que a gente pode pegar e reemplaçar esses números na função, né? E se esses pontos dão 0, aí a gente já era. Então, sempre os pontos que estão no denominador têm que ser abertos. E qual que é o único ponto que a gente pegou do denominador? Foi esse daqui, né? Que saiu justamente do x menos 2, né? Então, o ponto x igual a 2 é o único que vai ser aberto. Tá ok? Então, daí a gente repete, né? O mesmo truque. Mais, menos, mais, menos, mais. Mas, nesse caso, aqui diz o quê? Que a gente tem que pegar o quê? Os negativos. E quem que são os negativos? São esse cara daqui, esse cara daqui. Certo? Tem outro que tem sinal negativo? Não. Certo? Não tem outro, não? Os outros são sinais positivos. Portanto, o domínio da H, desse H maiúscula, né? Vai ser o conjunto que vai fechado em menos 1, fechado em 1, unido com aberto em 2, fechado em 7. Tá? Então, esse mesmo truque que eu fiz aqui, né? Acabei de explicar com exemplos um pouco mais complexos. Foi o mesmo que eu usei aqui, nessa parte aqui. Tá? Dúvidas, perguntas? Se algum dia eu faço o vestibular, né? Daqui vou tentar colocar uma dessas. Para ver se sai no sorteio, né? Tomara que caísse uma dessas aí. Aí se tem irmãos menores, né? E vem uma pergunta desse tipo, vão saber que o culpável fui eu, né? Bom, bora lá.
vamos a continuar, né, com isso aqui. Seria uma função f de x igual a x mais 1 igual ao logaritmo natural quadrado de x mais 1. Então, a gente determinou aqui o domínio, então a gente já sabe o intervalo, né? Esse cara daqui seria o intervalo onde a gente vai analisar o comportamento da função, certo? Então, aqui a gente precisa, nós já temos o intervalo, qual que seria o segundo passo? Olha lá, a gente volta de novo, né? Aqui a gente, por exemplo, não precisava do intervalo não, porque é um polinômio, os polinômios estão definidos em todos os números reais, tá? Por isso que a gente não precisa, mas de fato quando a gente vê o teorema ele é claro, né? Ele fala de um intervalo, e nesse intervalo é onde a gente sempre trabalha. Só que quando a gente trabalha com polinômios ou funções de tipo polinomial, como são essa daqui, todos os exemplos que eu coloquei, a gente nem precisa falar do intervalo, porque as funções polinomiais não tem problema não de ser definidas em toda a reta, né? Mas funções tipo logaritmo, elas já dão problema sim. E esse aqui seria nosso intervalo i. Então, nós vamos analisar se a função é crescente ou decrescente justamente nesses intervalos. Beleza? Então, segundo, esse é o primeiro passo, determinar o intervalo. Como a gente já tem um intervalo, agora nós temos que determinar a derivada. Certo? Derivada. Quem que seria a derivada dessa função? Né? Temos para escrever com outra cor aqui. F de x igual, e temos que calcular derivada de x más logaritmo natural quadrado de x más 1 derivada, certo? Isso é o mesmo que calcular a derivada, né, da primeira função, que seria x más 1 multiplicado pelo logaritmo natural ao quadrado, certo? De x mais 1, todo isso daqui somado com x mais 1 pela derivada do logaritmo natural quadrado de x mais 1, né? Agora, derivada de x mais 1 é 1, não teria sentido que eu escreva, né? Então aqui colocaria logaritmo natural quadrado de x mais 1 mais x mais 1, e quanto é que é a derivada do logaritmo natural quadrado? Aqui a gente vai usar novamente a regra da cadeia, né? Y seria igual ao logaritmo natural de x mais 1. Como esse logaritmo está me atrapalhando, eu chamo ele de um u, ficaria u quadrado, onde esse u seria o logaritmo natural de x mais 1, certo? Agora, a derivada de y em relação de u seria 2 vezes u, e a derivada de u em relação de x seria 1 sobre x mais 1, né? Se a gente faz as contas, aqui ficaria 2 vezes u, onde u é o logaritmo natural de x mais 1, dividido sobre x mais 1, certo? Bom, dá para simplificar aqui, né? Esse cara com esse cara. E observe que temos aqui também para fatorar o logaritmo, né? A gente fatora o logaritmo. Certo? E aqui ficaria com um 2, né? Igual. Certo? Fatorei esse. Tirei um daqui, né? Certo. Uma vez que a gente já tem isso aqui, já temos a derivada, ok? O terceiro passo, qual é? Calcular, resolver a equação, né? Terceiro passo é resolver essa equação daqui, certo? Sabemos que a derivada é quanto? A derivada é logaritmo natural de x mais 1
pelo logaritmo natural de x mais 1 mais 2 igual a 0. Certo? Daí, como que a gente resolve essa equação? Então, teríamos que, como aqui temos um produto, teríamos que o logaritmo natural de x mais 1 é igual a 0 e que o logaritmo natural de x mais 1 mais 2, opa, aqui esqueci de escrever o mais 1, mais 2 é igual a 0. Certo? Bom, vou resolver com distintas cores, tá? Cada uma das equações. Aqui, por definição do logaritmo, teríamos exponencial de L igual a 0 igual a x mais 1, certo? E igual a 0 ser igual a 1, x mais 1, então x igual a 0. Do outro lado, temos que aqui ficaria logaritmo natural de x mais 1 igual a menos 2. Por definição do logaritmo, seria e a la menos 2 igual a x mais 1. Então, o valor de x seria igual aqui a menos 1 mais 1 sobre exponencial ao quadrado. Certo? Então, daí os pontos críticos seriam quem? Os pontos críticos seriam os valores 0, né? E menos 1 mais 1 sobre e quadrado, né? Certo? Bom, o último passo, né, que a gente faz aqui é calcular a segunda derivada, certo? Uma vez que a gente calcula a segunda derivada, avalia os pontos críticos nessa segunda derivada, como eu fiz aqui, né? E se de fato esse valor dá um número maior que 0, o ponto, né, nós vamos falar que de fato f avaliado nesse ponto, né, como está aqui, vai ser um mínimo relativo se dá maior que 0. E se dá menor que 0, a gente vai falar que é um máximo relativo, né? Então daí só resta calcular, como quarto passo, né, calcular a segunda derivada. E depois, no quinto passo, seria avaliar quanto que dá a segunda derivada em 0 e quanto que dá a segunda derivada no ponto menos 1 mais 1 exponencial quadrado. Certo? Dependendo o sinal, né, se dá positivo ou negativo. Se dá positivo é um mínimo relativo, se dá negativo é um máximo relativo e o mesmo para outro caso, né? Certo? Então, isso é mais ou menos uma sequência de passos comum que vocês têm que seguir, né, para poder entender essa parte de máximos e mínimos relativos. E foi o que de fato usei nessa parte daqui do exercício que está, se não me engano tem essa folha aqui, sim, certo, foi o que sei aqui, só que tá tudo bem coladinho, as contas, né, estão um do lado do outro, né, certo? Observe aqui a função definida dessa forma, calculei a primeira derivada, certo? Uma vez que eu calculei a segunda derivada, achei o ponto crítico, né, certo? O ponto crítico estava aqui. Uma vez que achei o ponto crítico, calculei a segunda derivada, certo? Uma vez que calculei a segunda derivada, avaliei o ponto crítico na segunda derivada e, de fato, observe, verifiquei que dava um número positivo e, portanto, isso significa que esse ponto é um valor mínimo da função f, tá? E isso é o que realmente usei nesse exercício, né? Eu faço fiz essa análise hoje para vocês, né? Porque de fato um dos exercícios vai ser da prova, né? Vai ser bem parecido com esse aqui. Então eu achei necessário, né, que vocês entendam cada um dos passos, né? Porque aqui tá tudo bem comprimido, curto, né? Que não dá para ver
pelo menos se vocês não lembravam muito da parte de cálculo, né? De cálculo 1, não dava para ver, não era muito evidente ver as contas que eu tinha feito, a justificativa, né? De por que tinha feito cada uma dessas contas agora, né? Depois de ter explicado, né? Acho que vocês já sabem porque quando eu descobri que o cara era maior que zero, eu já sabia, né? Que de fato esse ponto crítico daqui ia ser um valor mínimo da f. Ia me dar o Gigi, né? Um valor mínimo da f. Ok? Alguma dúvida, pergunta?